Bom, pessoal, bom dia. A aula de hoje nós iremos trabalhar tecidos conjuntivos. Como é o tecido mais encontrado no corpo, é o mais abundante, ele também é o mais diversificado. Então tem muitos subtipos. Nós vamos focar hoje no propriamente dito e no adiposo, ok? Então, são muitos tipos de tecidos conjuntivos, mas assim, eles têm várias características em comum. Por exemplo, em relação à distribuição das células, uma característica marcante que diferencia o conjuntivo do epitelial é a presença de células, como você pode ver aqui na figura, elas ficam espaçadas e não ali justapostas como no epitelial. E como elas ficam espaçadas, existe muita matriz extracelular ou matriz intercelular, tá? Então, nesse ponto de vista, o tecido conjuntivo ele é contrastante em relação ao epitelial. Outro aspecto é a questão da vascularização. Enquanto o tecido epitelial ele é avascularizado, o tecido conjuntivo, como você pode ver aqui na figura, ele é extremamente vascularizado. A única exceção é o tecido conjuntivo cartilaginoso, tá certo? Bom, aqui você encontra diversos tipos celulares que eu irei descrever mais à frente. Mas nós temos aqui, por exemplo, os mastócitos, macrófagos fixos, livres. Nós temos plasmócitos, nós temos adipócitos, os fibroblastos, que são quem produz essas fibras que formam essa matriz extracelular, linfócito, entre outros, ok? Essa matriz extracelular, ela é composta da substância fundamental amorfa, que a maior parte dela é água e diversos tipos de nutrientes. Chama a atenção aqui os glicosaminoglicanos, como é o caso do ácido hialurônico, que é um tipo de mucopolissacarídeo, é um polissacarídeo nitrogenado, muito falado atualmente, né, em tratamentos estéticos, mulheres que fazem reposição de ácido hialurônico para melhorar, né, o aspecto da pele, tornar a pele mais jovem. Por quê? Porque o ácido hialurônico ele tem uma capacidade de reter água nos tecidos, tá certo? Isso é importante para dar um aspecto mais jovem para a pele. Os tecidos conjuntivos, de maneira geral, eles retêm bastante água. Por isso que quando a gente começa uma dieta de baixa caloria, você percebe que nos primeiros dias dessa dieta, indo à balança diariamente, você vê que seu peso rapidamente cai. O que é isso? À medida que você começa a metabolizar os tecidos conjuntivos, o adiposo, que é um tecido de reserva, já que você está ingerindo baixa quantidade de calorias, começa a liberar água que vai saindo pela urina, pela transpiração. Por isso que essa perda de água é bastante acentuada no início, tá certo? Bom, e imersas nessa substância amorfa, nós temos as fibras, tá certo? Essas fibras aqui que eu mostrei no desenho anterior, as fibras de colágeno, as fibras reticulares, as fibras de elastina, tá certo? As fibras de elastina. Essas fibras, de maneira geral, elas são produzidas pelos fibroblastos, né? Nós temos 3 tipos de fibras: as colágenas, responsáveis por dar resistência ao tecido; as elásticas, por dar elasticidade, né? Cuja a proteína aqui é a elastina. O colágeno e a elastina, elas trabalham para quando, por exemplo, você puxa, dá um beliscão na sua pele, ela venha e volte ao seu local, mantendo aí, né, esse seu tônus. E as fibras reticulares, que têm a função de conectar o tecido conjuntivo aos tecidos adjacentes. Tanto as reticulares quanto as colágenas são formadas pela proteína colágeno, né? Essas reticulares são o colágeno mais fino, que é o tipo 3. O colágeno é a proteína mais abundante no reino animal. Guardem bem esse detalhe. É a proteína mais abundante no reino animal,
é o colágeno, encontrado em praticamente todos os filos do reino animal, desde os poríferos até os cordados. Tá bom? Bom, esses tecidos conjuntivos, eles são subdivididos em vários tipos, né? Na aula de hoje, como eu falei para vocês, a gente vai dar uma ênfase ao tecido conjuntivo propriamente dito e o adiposo. Mas nós temos o cartilaginoso, o ósseo, o sanguíneo e o hematocitopoético, também chamado de reticular. Uma das características, por exemplo, adotadas para diferenciar esses tecidos é a consistência da matriz extracelular, além dos tipos celulares ocorrentes e a sua localização. Então, os tecidos conjuntivos propriamente dito e adiposo, eles têm uma matriz extracelular de caráter mais gelatinoso, que é o principal aspecto do tecido conjuntivo. São os dois mais encontrados no nosso corpo, sem sombra de dúvidas, tá certo? Esse aqui se divide no frouxo e denso, e o adiposo em unilocular e multilocular eu vou falar mais na frente, tá bom? Bom, nós temos no corpo humano como um todo 256 tipos celulares. Boa parte deles acontece no tecido conjuntivo. Então, nós temos, por exemplo, no propriamente dito, que é o mais ocorrente no nosso corpo, fibroblastos, mastócitos, plasmócitos, macrófagos, células mesenquimatosas, adipócitos, leucócitos, tá certo? Vou descrever aqui algum deles. O fibroblasto é a célula mais comum, mais característica dos tecidos conjuntivos, tá? Ele é uma célula que apresenta um núcleo grande, ovoide, com nucleolo evidente. Como é uma célula bastante secretora, apresenta um citoplasma rico em retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi, e ele é responsável por sintetizar aquelas fibras de colágeno, de elastina, ou seja, as fibras que formam a matriz extracelular, conferindo resistência ao tecido conjuntivo, tá certo? Temos dois termos aqui, os fibroblastos e os fibrócitos. Os fibroblastos são as células mais jovens, são ativas, secretoras, enquanto os fibrócitos são células mais velhas, vão se tornando pouco a pouco inativas, né? Esse termo blastos e citos se refere ao estado de funcionamento, de atividade das células, tá certo? Bom, nós temos também os mastócitos. Os mastócitos, eles auxiliam o nosso sistema imunológico, né? Aqui na imagem você vê que ele tem um núcleo grande também central, vários grânulos distribuídos nesse citoplasma. Esses grânulos secretam duas substâncias importantes, a heparina e a histamina. A heparina, ela é um anticoagulante, por exemplo. Você leva uma pancada na pele, fica aquele roxinho característico. Então, os mastócitos eles atuam liberando heparina para dissolver os coágulos que se formam nesse tecido. E a histamina, é uma substância vasodilatadora importante para atrair, permitir com que, por exemplo, os leucócitos, as células de defesa que estão no sangue, possam passar para os tecidos e combater os inimigos antígenos, processo chamado de diapedese. Ela é uma vasodilatadora. Lembrando que nesses mastócitos, na membrana dele, tem receptores de um tipo de anticorpo chamado de IgE, que está muito relacionado aos processos alérgicos, onde há muita produção de histamina. Os mastócitos eles atuam aí como moduladores das respostas alérgicas. Tá bom? Nós temos também os plasmócitos, que são linfócitos B diferenciados, tissulares, ou seja, os linfócitos B são as células responsáveis por produzir os famosos anticorpos, que são as proteínas que combatem os antígenos, tá certo? E aí, quando esses linfócitos B se diferenciam e passam a combater os antígenos, passam para os tecidos conjuntivos, aí eles são chamados de plasmócitos.
fazem parte do sistema de defesa. Outra célula que faz parte do sistema de defesa, que também está muito encontrada ali dentro dos tecidos conjuntivos, são os macrófagos. São as maiores células, né? Uma das maiores células que nós temos no nosso corpo. Aqui nessa imagem você vê o macrófago lançando expansões do seu citoplasma, chamado de pseudópodes, que servem para capturar, como você está vendo aqui, ó, capturar, por exemplo, bactérias, para realizar a chamada fagocitose, tá certo? Elas são células que fagocitam partículas estranhas, mas também fagocitam restos celulares de células velhas, danificadas, mortas, cancerosas, e também tem um importante papel de apresentar antígenos. Ele apresenta parte desses antígenos para induzir o nosso sistema imunológico específico, ou seja, os linfócitos, a produzir anticorpos. Ele participa dessa comunicação intercelular para que a célula produza, né, os linfócitos B produzam anticorpos específicos para os antígenos. Então, os macrófagos, eles ficam ali, né, eles podem ser móveis e fixos. Os móveis, eles ficam ali percorrendo o seu corpo em busca, né, de partículas estranhas para fazer fagocitose. Nós temos macrófagos que recebem denominações diferentes dependendo do órgão. Por exemplo, no fígado eles são chamados de células de Kupffer, células de Puer no pulmão e células de Langerhans na pele, tá certo? Nós temos um pequeno videozinho aqui mostrando o papel desses macrófagos, que eles saem aí na captura, saem varrendo aí o nosso organismo. Você está vendo aqui, ó, bactérias, né? Aí nos tecidos, e aí você vê os macrófagos. Veja o tamanho do macrófago em relação às bactérias, né? Eles saem na captura, lançando os seus pseudópodes, tá certo? E aí eles ficam, muitas vezes eles conseguem dar conta sozinho, eles fazem parte aí da nossa segunda linha de defesa, né? Porque a primeira, por exemplo, é a pele, e uma vez que esses micro-organismos eles adentrem aí os tecidos, eles fazem parte aí da nossa segunda linha de defesa, só que é uma defesa ainda, né, que a gente chama de inespecífica, ou seja, eles atuam contra todo tipo de antígeno, certo? Quando eles não dão conta, é que eles vão apresentar partes desses antígenos para o sistema específico, que é a terceira linha de defesa, responsável pelos os linfócitos. Nós vamos falar mais disso ainda quando estivermos estudando sangue, tá certo? Esses macrófagos, eles provêm de uma célula sanguínea chamada de monócito. Nós temos também as células mesenquimatosas, que são células indiferenciadas, são células tronco do tipo multipotentes, porque elas não originam todos os tipos celulares, mas elas formam qualquer célula do tecido conjuntivo. Células do osso, por exemplo, osteócitos, condrócitos da cartilagem, adipócitos, fibroblastos. Elas são células que se multiplicam e se diferenciam dos demais tipos celulares. Nós temos também adipócitos isolados. Eles podem estar isolados dentro dos tecidos conjuntivos propriamente dito, ou reunidos formando o tecido conjuntivo adiposo, né? O adipócito aqui é uma célula em que o seu citoplasma é rico em uma gota de gordura. São células de reserva energética, nós vamos falar mais sobre eles mais na frente. Nós temos também diversos tipos de leucócitos que saem do sangue pelo processo da diapedese, e aí são encontrados dentro do tecido conjuntivo ali atrás de antígeno, como por exemplo os neutrófilos, os linfócitos e os próprios plasmócitos que eu já falei. Tá bom? Bom, como eu mostrei anteriormente, o tecido conjuntivo propriamente dito, ele é dividido no frouxo e no denso. Tá? Qual é a diferença, professor? O frouxo, ele apresenta fibras não compactadas, ou seja, elas estão desorganizadas. E isso dá um aspecto mais delicado, mais flexível, né, a esse tipo de tecido, por isso que ele é chamado de frouxo, tá certo? Mas ele é o mais abundante no nosso organismo, tá certo?
ele tem a função aí de preenchimento, fica ali entre os tecidos, unindo os tecidos. Ele vai nutrir os epitélios, né? Epitélio, por exemplo, a epiderme. Ele envolve ali músculos, nervos, vasos sanguíneos, linfáticos. Seus fibroblastos participam do processo de cicatrização e ele é encontrado naquela camada superior da derme, que fica embaixo da epiderme, chamada de camada papilar, tá certo? É o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Já o tecido conjuntivo propriamente dito denso, ele vai apresentar fibras compactadas, né? Só que nós temos dois tipos, o modelado e o não modelado. O modelado, ele apresenta o maior grau de compactação. As fibras, elas ficam paralelas, orientadas em um único sentido. Isso dá a esse tecido o maior poder de tração, de resistência. É o mais resistente dos tecidos conjuntivos, é o tecido propriamente dito denso, do tipo modelado. Ele é que ocorre, por exemplo, nos tendões e nos ligamentos. Por isso que ele também é chamado de tendinoso. Já o não modelado, ele apresenta fibras orientadas em 3 direções. Isso vai dar um aspecto para ele, vamos dizer assim, menos resistente um pouco que o modelado. Mas ele também é extremamente resistente comparado com o frouxo. Ele é encontrado na cápsula de diversos órgãos, como os rins e fígado, em camadas do osso, como o periósteo, da cartilagem, o pericôndrio, né? Quando a gente estiver falando também do tecido muscular, a gente vai ver também que ele forma aquelas capas brancas, né, que envolve o músculo, com a função ali também de compactar os músculos. E ele é encontrado na chamada camada reticular da derme, né? A derme, ela tem 2 camadas. A superior é a papilar, essa é formada por tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, enquanto a reticular, que é a mais abaixo dela, é formada por tecido conjuntivo propriamente dito do tipo denso não modelado, que é chamado também de fibroso. Olha só aqui, ó, nos tendões. Você vê que as fibras, elas ficam todas paralelas. Isso dá um aspecto mais resistente, tá? Já no frouxo, aliás, no denso não modelado, você tem fibras aí de colágeno orientadas em 3 direções. Isso aqui é o esquema, por exemplo, lá da camada reticular da derme, aí encontrado também nas cápsulas de diversos órgãos. Mais uma imagem aqui mostrando o tendão, né? Para quem não sabe o que é o tendão ele tem a função de unir o músculo ao osso, tá? Olha só que o músculo, ele se insere no osso através do tendão. Por isso que ele tem que ser extremamente resistente, para quando esse músculo contrair, ele possa puxar o osso. E também nos ligamentos. Os ligamentos, eles ficam ali entre os ossos com a função de dar estabilidade às articulações, as chamadas junturas. Então, são nessas 2 estruturas que nós encontramos o tipo mais forte, mais resistente de tecido conjuntivo propriamente dito, que é o tipo modelado, também chamado de tendinoso, tá certo? Bom, o tecido conjuntivo adiposo, ele pode ser considerado um tecido conjuntivo especial, à parte, separado do propriamente dito, mas tem histologistas, né, que o consideram como um tipo de tecido conjuntivo propriamente dito do tipo frouxo. Então você pode encontrar essas 2 situações, tá bom? Bom, o interessante é a gente saber a sua localização, o seu papel e os seus subtipos, né, em relação ao metabolismo do corpo. Então, o tecido conjuntivo adiposo, ele é um tecido formado por adipócitos quando eles ficam reunidos. Porque eu falei para vocês que esses adipócitos aqui, né, esses adipócitos, eles podem acontecer isolados dentro do tecido conjuntivo, ou eles podem aparecer assim reunidos. E aí eles formam um tipo de tecido chamado de adiposo, tá certo? Que tem
reduzida quantidade de substância intercelular, porque as células ficam ali mais, né, imprensadas, como eu vou mostrar em algumas imagens aí para vocês. Esse tecido conjuntivo adiposo, ele é encontrado em diversas partes do corpo, principalmente ali na região da hipoderme. Lembram na aula de pele? Tem a epiderme, a derme e a hipoderme, também chamada de tela subcutânea. É um dos principais locais de ocorrência, né, que dá aí, por exemplo, né, esse aspecto aí, quando aumenta em quantidade, esse aspecto gelatinoso à pele, certo? E à medida que a pessoa aumenta a ingestão de calorias, parte dessas calorias ficam armazenadas nessa tela subcutânea, nessa hipoderme. Por isso que nas regiões abdominais, por exemplo, né, na região do abdômen, é onde se armazena a maior parte, né? É por isso que cresce essa barriguinha característica aqui de nós gordinhos. Por que se acumula aqui nessa região do abdômen? Porque é uma região mais tranquila do corpo, né, do que nos membros, que estão em constante movimentação. Então fica aqui mais reservado nessa região do abdômen, onde tem maior quantidade desse tecido adiposo, tá certo? Bom, esse tecido está ali de reserva energética, proteção contra choques mecânicos, é um amortecedor natural, isolamento térmico, né? Isolamento térmico, atua aí, como eu falei para vocês, no controle da nossa temperatura, no mecanismo de homeotermia, e modela a superfície corporal. Isso é interessante porque as mulheres, por exemplo, elas tendem a acumular mais tecido adiposo, né? Por isso que há uma dificuldade maior de mulheres perderem, por exemplo, as chamadas gordurinhas localizadas. Por quê? Porque esse tecido ali adiposo, ele ajuda a dar os contornos, as curvas do corpo feminino, que diferencia bastante ali da silhueta do homem, tá certo? Bom, existem dois tipos de tecidos adiposos, o unilocular e o multilocular. Só adiantando aqui para vocês, esse aqui, ele apresenta, né, é um adipócito que tem uma grande gota de gordura, por isso que ele é chamado de unilocular, é o mais ocorrente no corpo. Enquanto o multilocular, ele vai apresentar essa gota aqui quebrada em centenas, né, de pedaços. E aí ele é chamado de multilocular por causa disso. Ele é menos ocorrente no nosso corpo. Então esse adiposo unilocular, ele é chamado também de gordura branca ou amarela, porque ele armazena, né, bastante carotenoide, tá? Que é um pigmento de cor amarelada, por isso que ele pode ser chamado de gordura amarela, tá? Esse tecido unilocular, ele apresenta aí células grandes que podem se tornar poliédricas, como eu falei para vocês, ó, que elas ficam ali achatadinhas uma na outra, se impressando, né, ficando com um aspecto aí parecido ao tecido epitelial, com pouca substância entre as células, tá bom? Só que ali por dentro percorrem vasos sanguíneos essenciais, por exemplo, quando você precisa metabolizar os lipídios, tá certo? Então a função deles é aquelas funções gerais que eu falei para vocês, né? Fornecer energia, fornecer ATP para as células, sintetiza leptina. Leptina, quem não sabe, é um hormônio que participa do controle do nosso apetite, tá certo? Ela que controla a nossa fome, o nosso apetite, e é sintetizada à medida que esse tecido adiposo vai acumulando essas reservas energéticas, né? A leptina atua aí no hipotálamo, diminuindo a ingestão de alimentos e aumentando o gasto de energia, tá certo? Ó, esses adipócitos, né? Eles vêm dos chamados lipoblastos, que vêm das células mesenquimatosas. E aqui nós temos um adipócito unilocular da gordura amarela, e aqui o multilocular, como eu mostrei para vocês, né? São vários lóculos e forma aí a chamada gordura marrom, tá? Esse aqui é chamado de gordura marrom, o tecido conjuntivo multilocular, tá? Também chamado de marrom ou pardo, como diz aqui. Então, ao invés de apresentar uma única gordura, ele apresenta várias gotículas lipídicas.
ele é bem menos ocorrente no corpo de um adulto, né? Ele é mais frequente no feto e em recém-nascido. E à medida que você vai crescendo, ele vai diminuindo. Do ponto de vista fisiológico, vamos dizer assim, ele é mais ativo. A gordura amarela, o unilocular, é uma gordura mais, vamos dizer assim, cansada, de mais difícil metabolização. Por quê? Porque você tem um citoplasma com uma grande gota de gordura. Enquanto o multilocular já é uma gordura mais fácil de ser metabolizada. Pena que nós temos poucas quantidades dela espalhadas no nosso corpo. Nos adultos fica muito restrita, por exemplo, a regiões do sistema respiratório, né? Aqui com a função nos órgãos respiratórios, por exemplo, que o seu metabolismo gera calor e isso ajuda, por exemplo, a aquecer o ar. O ar que você inspira para facilitar as trocas gasosas, a hematose, né? A entrada do oxigênio no sangue. É necessário que esse ar seja aquecido e desse ponto a gordura multilocular que fica aqui, por exemplo, na traqueia, laringe, ajuda a aquecer esse ar, né, nos brônquios, bronquíolos, para que facilite as trocas gasosas lá nos pulmões, tá certo? Então, em mamíferos que hibernam, ele tem um papel essencial, né? Mamíferos que hibernam, em relação aos que não hibernam, tem grandes quantidades de tecido multilocular e ele tem a função aí, né, como eu falei para vocês, de produção de calor, tá? Vocês já devem ter escutado falar dos alimentos termogênicos, né? O que é um alimento termogênico, como gengibre, por exemplo, tá? Então, esses alimentos, do ponto de vista nutricional, eles são caracterizados são alimentos que demandam gasto de energia para as suas quebras, são alimentos de difícil digestão. Então, eles terminam precisando de muita energia para serem metabolizados. Então, em tese, eles tendem a transformar as gorduras uniloculares em gorduras multiloculares, quebrando ali no adipócito aquela grande gota de gordura em pedacinhos menores, tá? Existem aí diversos tipos de dieta que envolve aí esses alimentos, né? Pois vocês podem pesquisar isso aí, alimentos chamados de termogênicos, tá certo, pessoal? Então, tecido conjuntivo é bastante extenso. Hoje nós dedicamos nossa palavra a explicar o propriamente dito e o adiposo. Próxima aula a gente fala do cartilaginoso e o osso, tá? Então, um forte abraço e até a próxima. Tchau!